Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês métodos construtores e métodos de instância em Python, e aí nós vamos ver isso na prática, como construir esses métodos, como utilizar esses métodos, ok? Então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui nossa classe velha conhecida, que é a classe conta, da aula anterior, que eu acabei criando aqui 3 atributos, número, agência e saldo, e criei 2 métodos de instância. Okay? Inclusive também criei uma lista aqui com os objetos. Então, primeiro, para que serve um método, aliás, o que é um método construtor? O método construtor, rapidamente falando, é um método que é utilizado no momento em que você vai criar um objeto. Então, quando você vai criar um objeto, você já pode passar informações desse objeto, tá? E aí você passa as informações como? Através do método construtor. Então a gente pode criar um método construtor, que é um método de instância, dentro da nossa própria classe, usando as boas práticas de programação. Então, nós não teríamos mais esses atributos aqui, que são chamados atributos de classe, tá? E aí a gente vai criar o nosso método construtor dessa forma. Em Python, o método construtor é chamado de init, tá? E aí já é uma palavra reservada, certo? Da própria linguagem. Então, quando você vai construir um método construtor de uma classe, é dessa forma aqui, certo? Def init, tracinho, tracinho, init, tracinho, tracinho. Self aqui, né, que é o parâmetro de instância, né, do objeto. E aqui a gente vai colocar os valores aliás, as variáveis que a gente vai utilizar na hora que a gente estiver criando o objeto. Olha só, eu tenho aqui o método construtor que recebe 3 parâmetros aqui, ó, número, agência e saldo. Ou seja, vamos olhar aqui para baixo. Vou tirar aqui essa lista. Quando eu for criar um objeto conta1, né, que ele é um objeto da classe conta, eu já posso passar aqui os valores que eu quero para o meu objeto conta1. Então, por exemplo, se eu disser assim, 123-5, 1234-5, isso aqui vai ser o número, esse aqui vai ser a agência, e esse aqui vai ser o saldo, por exemplo, de 100. Então, automaticamente, quando você cria um objeto e você vai chamar a classe, né, que você quer criar o objeto, e essa classe tiver um método construtor definido, como eu defini agora aqui, eu já posso passar os valores para ele, certo? Então, é para isso que serve o método construtor, para quando você for criar um objeto, certo, de uma classe, você já passar valores, você já construir aquele objeto, já passando os valores dele, né, os valores que vai pertencer a este objeto. Então, quando eu passo esses valores aqui para a conta, automaticamente ele chama o método construtor e já passa os valores aqui, número, agência e saldo, certo? E aí, como a gente passa o self, né, o self é a instância, né, do objeto aqui, então automaticamente conta1.número recebe o número, esse número aqui, conta1.agência recebe essa agência aqui, e conta1.saldo recebe esse saldo aqui. Como a Python é uma linguagem dinâmica, esses atributos eles são criados no momento em que você está criando o objeto e chamando aqui a classe, certo? Então não preciso ter esses atributos aqui, número, agência e saldo, aqui em cima, como eu tinha antes no início da aula. Porque automaticamente, quando você criar o objeto conta1, que é da classe conta, ele automaticamente, através do método construtor, vai criar já o objeto com esses atributos e esses valores que você passa aqui, ó. Beleza? Uma coisa que é importante dizer é que esse método init aqui, ele não é exatamente um método construtor, certo? Ele é mais um método inicializador. Porque o que acontece? Quando você cria um objeto conta1, ele utiliza um método chamado new, que é esse aqui, ó. Esse método new realmente vai construir o objeto conta1. Como é que ele constrói? Ele vai, o new, ele vai pegar um espaço de memória do teu computador para caber exatamente um objeto do tipo conta.
da classe conta. E depois ele vai inicializar com os valores que você está passando aqui. Então é nesse momento que ele chama o init. Então assim, na verdade, quando você cria o conta 1, ele chama, aliás, quando você cria aqui um objeto de uma classe, já passando os valores para o método construtor, né, o init aqui, ele chama realmente o método construtor que vai construir o objeto, que é aquele método new, ou seja, vai alocar um espaço de memória RAM necessário para aquele objeto. E depois ele chama o init, que faz o inicializador, né, que vai colocar os valores que você passou para os atributos para cada atributo do objeto. Beleza? Uma coisa que é importante dizer aqui é que, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai criar o objeto conta normal e eu estou criando aqui um outro objeto conta 2, certo? Não estou passando nenhum parâmetro. Agora é obrigatório você passar os parâmetros de acordo com o seu método, que a gente chama aqui de método construtor por convenção, tá certo? Poderia ser o método inicializador. Então, como está faltando aqui passar os parâmetros número, agência e saldo, por isso que deu um erro aí, né? Na hora que foi criar a conta 2. Realmente você tem que passar agora os valores, ok? Vou colocar aqui os valores. Então, a gente criou aqui dois objetos, conta 1 e conta 2, utilizando os métodos construtores. Então, por exemplo, ó, bem simples aqui, ó, se você quiser saber o saldo da conta 1, você vai ver que como já foi passado na hora que ele foi criar o objeto, você vai ver que ele vai dar o valor aqui, ó, 100. Beleza? Bom, aqui está faltando uma vírgula, foi por isso que deu erro no problema anterior. Pronto, beleza. Assim como também conta 2, ó, dá certo do mesmo jeito. Conta 2. Ok? Bom, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode fazer método de instância. Como eu já mostrei na aula anterior, por exemplo, isso aqui é um método de instância, né? Que são métodos que manipulam objetos. Então, por isso são métodos de instância, né? Objeto não é uma instância de uma classe. Então, é isso aí. Então, eu posso, por exemplo, eu posso modificar aqui esse método de instância sacar para retornar algum valor. Por exemplo, dessa forma aqui, o meu método de instância saca, né? Quando ele receber um valor, ele vai verificar se esse valor é maior do que o saldo que eu tenho. Se for, vai retornar falso, né? Não vai permitir sacar. Se não, ele vai fazer o saque, né? Vai subtrair do valor que você tem do saldo e vai retornar verdadeiro. Então, você pode manipular, por exemplo, aqui tranquilamente o sacar, por exemplo, né? Bom, nesse caso aqui, eu estou utilizando aqui o conta 1, né? Que é o objeto conta 1, e eu vou usar o método saca. E vou tentar sacar R$200, certo? Sendo que na minha conta 1 tem R$100. Então o valor que eu estou querendo sacar é maior do que o valor do meu saldo, né? Então ele vai retornar o quê? Falso, né? Então se vai retornar falso, ele vai imprimir aqui o sinal, onde vai dizer não é possível realizar o saque. Foi o que ele imprimiu aqui embaixo. Se por um acaso eu fosse sacar R$20, que realmente é um valor que é menor do que meu saldo, é possível realizar o saque, e o saque é realizado com sucesso. Inclusive, eu posso até imprimir aqui tranquilamente o saldo. Saque realizado com sucesso, R$80, ok? Bom, uma coisa bem interessante aqui, que a gente pode criar um método, por exemplo, de transferência. Vamos transferir um valor da conta 1 para a conta 2. Bom, gente, então, uma coisa bem interessante aqui, desse método transfere, né? O que é que acontece? Eu vou transferir um valor da conta que eu estou chamando aqui, por exemplo, da conta 1 para a conta 2. Vou transferir aqui R$50 da conta 1 para a conta 2. Então, como é que eu faço? Eu chamo conta 1.transfere, digo para onde vai, que vai ser para a conta 2, e passo o valor que eu vou transferir, no caso 50 aqui, certo? Aí, o que é que esse método vai fazer aqui? Ó? Conta 2 é recebida aqui em conta destino, e o valor aqui, R$50, é recebido pelo valor aqui, que vai ser 50.
Então, eu vou pegar, subtrair do saldo da conta 1, tá vendo que é o self, ó? Da conta 1, eu vou subtrair o que ele tem lá, que no caso é 100. Vou subtrair quanto? 50, né? Porque eu estou retirando 50 da conta 1. E na conta destino, ó, conta destino, eu vou pegar o saldo que ele tem lá e vou somar mais o valor que eu estou passando aqui. Ou seja, eu estou transferindo R$50 da conta 1 para a conta 2. Então, eu estou passando aqui R$50 para a conta destino, que no caso é a conta 2. Vamos ver como vai ficar o saldo final de cada conta. Olha só, ficou R$50 na conta 1, no saldo da conta 1, e 350 no saldo da conta 2. Se eu quiser fazer uma transferência contrária, por exemplo, conta 2, vou usar aqui esse mesmo código. Conta 2 eu vou transferir para a conta 1, R$100, por exemplo. Conta 1 tinha 100, recebeu 100, ó, ficou 200. Conta 2, que foi, transferiu, né? Tinha 300, mas ela transferiu 100 e ficou com 200. Ok? É interessante, né? Você pode usar dentro dos métodos de instância, ou então dentro dos métodos, você pode usar também os objetos, né? Outra coisa também que é bem interessante para a gente finalizar a aula é isso aqui, ó. Por exemplo, no Python você pode fazer isso aqui, ó. Conta 3 recebe conta 1. Vamos ver aqui, conta 3.saldo. Conta 1 foi inicializado com R$100, mas eu cheguei e disse o seguinte, conta 3 recebe a conta 1. E automaticamente, quando eu vi aqui, ó, conta 3.saldo, foi o mesmo saldo de conta 1. Então, o que é que isso acontece? Esse igual aqui, recebe, né, quando você está passando objetos, ele na verdade ele passa o endereço de memória de conta 1 para a conta 3. Então, tudo que você modificar em conta 1 vai ser modificado em conta 3, porque é o mesmo objeto, já que eles apontam para o mesmo endereço de memória. Ok? Então, tudo que você modificar na conta 1 vai ser modificado na conta 3, e tudo que você modificar na conta 3 vai ser modificado na conta 1, já que eles são o mesmo objeto, ok? Já que isso aqui ele apenas copiou o endereço de memória, ou seja, são duas variáveis apontando para o mesmo endereço de memória, que é para o mesmo objeto, ok? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.